Sejam bem-vindos ao Recalculando a Rota Podcast, um podcast que inspira empreendedores com histórias reais. Eu sou a Ana e hoje aqui a gente vai falar de recomeço, de propósitos, mas de uma forma um pouco diferente. Eu vou conversar hoje com a Lidiane Filzen. É isso. Sem dizer ainda o que ela faz, a gente tem uma outra convidada aqui no nosso podcast, que é essa planta maravilhosa aqui. Tá aqui do lado. Vocês já adivinharam o que é, né, gente? Aposto. Eu vou receber a Lidiane, que ela é paisagista, e ela acabou transformando a própria vida ao reencontrar propósito na natureza. Hoje ela ajuda pessoas a criar espaços físicos, afetivos e também terapêutico, utilizando a técnica e a sensibilidade para uma transformação. Lid, é um prazer estar te recebendo aqui. Prazer é meu. Que bom. A gente conseguiu conciliar as agendas para você contar um pouquinho sobre essa nossa convidada aqui, mais que especial, as suculentas, né? São lindas, né? Maravilhosas. Foi você que fez? Sim, foi eu que fiz. Lindas, Lid. Lid, a gente vai falar um pouco agora, né? Aqui a gente acaba falando de empreendedorismo de forma geral, mas a gente fala muito aqui da parte da estética, da beleza interior, exterior, comunicação. E hoje a gente vai falar da natureza, né? De uma outra forma de se conectar consigo mesmo, né? Sim. E você disse que você se reencontrou, né, na natureza, no paisagismo. Onde esse encontro ele começou de verdade? Quando que começou isso? Olha, eu comecei há alguns anos atrás. Eu trabalhava com moda, trabalhei 13 anos com moda. E aí, sempre gostei de vendas, gostava de vender, mas eu não gostava de ficar presa. E sempre quando eu estava na rua, eu gostava de ver uma árvore, gostava de ver um paisagismo bem feito, gostava de ver os hotéis, os condomínios, e isso me chamava atenção. A decoração do shopping, eu gostava mais da decoração do shopping do que a própria loja de roupas, embora gostava também, né, de trabalhar com moda. Aí veio um clique, a gente, na verdade, na época, eu era mais nova, eu falei, por que não? Aí eu comecei a fazer o meio ambiente. Aí eu fiz meio ambiente e na época, quando eu formei, eu não consegui nada na área. Eu falei, não vou desistir. Aí do meio ambiente eu fui e já pulei para o paisagismo. Aí quando eu mudei para o paisagismo, eu fui conhecendo pessoas que puderam me dar uma força, né? Sim. E aí eu decidi que aqui não era moda mais. Seria uma transformação de jardins, de plantas, outra conexão. E aí eu segui em frente. Transforma também, né? De uma outra forma, né? Muito. Totalmente diferente. Tem quantos anos já que você tá no paisagismo? Olha, agora no início do ano é março, eu lembro a data direitinho, 13 de março. Eu vou completar 15 anos já. Muito Achei que fosse tempo, durar né? pouco, mas já 15 anos já. O empreendedorismo, ele tem tantos movimentos que a gente sempre acha que, pode ser que não dure nada, né? E olha pra você ver, já tem 15 anos que você está com muito carinho, muito amor, né? E trazendo de uma forma muito bonita, né? Os mini jardins, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas teve algum marco que aconteceu que a moda não conversava mais com você? Que ela começou a não fazer sentido, assim, na sua vida? Teve. Eu fiquei muito entediada porque eu ficava presa naquele ambiente de shopping. Não que seja ruim, é bacana, é lindo, né? É gostoso você estar conhecendo sempre pessoas novas, mas eu estava presa, eu chegava cedo e saía tarde, então eu não via se estava chovendo, se estava sol, eu não via nada disso. E aí eu falei, não é isso que eu quero para minha vida mais, eu quero estar ao ar livre, eu quero ver o sol, eu quero ver o entardecer, eu quero estar com pessoas, mas não dessa forma presa dentro do shopping, eu quero estar com pessoas solucionando as coisas. Aí eu ficava, eu não sei o que vai ser não, mas vai vir aquele clique, aí que veio, meio ambiente, paisagismo, aí foi. E demorou isso, Lídia, assim, porque eu recebo muitas dúvidas de empreendedores que ficam tentando buscar o que eles devem fazer. Mas assim, pelo menos eu acredito que não vem quando a gente quer, né?
Vem quando a gente precisa, ou a gente tá mais descansado, porque a pressão, ela meio que bloqueia a nossa criatividade, né? Verdade. Como que aconteceu isso com você? Eu acho que, na verdade, cada um tem o que quer guardado dentro de si. Porque eu, nessa vida, eu não sabia de nada, eu não sabia o que eu seria, o que eu faria, nada. Nada. E graças a Deus, meus pais sempre deixaram tanto eu quanto os meus irmãos livre para escolher, que eu acho isso maravilhoso. Porque se o pai e mãe é médico, advogado, você tem que ser. Não, meus pais deixou livre. Então, essa liberdade, vou te falar que causou até um medo, porque eu não sabia o que eu seria. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nessa terra? Então, eu acho que o automático, você percebendo, trabalhando, vendo as pessoas, eu acho que vem chegando, sabe? Então, eu percebi que eu gostava de plantas, que eu gostava da natureza e que eu queria trabalhar nessa área. Aí eu não sabia se seria no meio ambiente, se eu seria uma técnica, paisagismo, muito menos. Eu não sabia nem o que era paisagismo, o que a gente fazia com paisagismo. Muita gente ainda não sabe. Eu só sei que eu queria trabalhar nessa área de plantas. Eu falei, vou procurar, vou pesquisar se tem escolas. E aí pesquisei até uma escola famosa, que agora eu acho que ela fechou, é o INAP. Então eu formei no INAP, fiz o paisagismo, o meio ambiente primeiro, apaixonei, eu falei, é isso. Aí já vi que existia o paisagismo, eu falei, é isso de novo. E fui, pra te falar a verdade, eu não fiquei com medo, não. Corajosa. Eu quis fazer. Assim, quem tá nos assistindo, nos ouvindo, o que o paisagista faz? Na verdade, as pessoas às vezes confundem, né? Elas acham que o paisagismo ele é só um enfeite, colocar uma plantinha bonita num canto ou num lugar, e não é. O paisagista ele é muito importante para que você não perca seu dinheiro, porque o dinheiro hoje ele é muito valorizado, ele tem valor. Então o paisagista ele é uma pessoa que ele vai te instruir, ele vai te fazer um projeto e ele vai te orientar para que você coloque as plantas certas no lugar correto. Então, se você tem um projeto grande, que é uma casa, um condomínio, faz todo um projeto antes. Então, ele vai conversar com os clientes para saber qual que é a demanda, o que eles gostam, vai saber a insolação, aonde bate mais sol, onde bate menos sol, para quê? Para você não ter esse desgaste, né? Ir numa floricultura, o que eu faço? Que planta que eu coloco? Não, não é bem assim. Tem todo um estudo, tem toda uma elaboração de projeto por trás. Então, o paisagista, ele te traz essa tranquilidade, sabe? Ele faz com que você tenha rendimento das plantas, rendimento do seu dinheiro e o bem-estar, transformando o local do jeitinho que você gostaria, ou até melhor, né? E o bem-estar, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas as plantas, né? Eu lembro muito da medicina chinesa, que antigamente, quando eu era criança, eu via muitos livros de medicina chinesa, né? Falando de plantas e tal. E por um tempo parou. E agora tem voltado com tudo, né? Bastante. Então, assim, as plantas realmente, elas têm energia e elas captam energia, né? Então, num projeto é interessante, né? Levar em consideração isso. Por exemplo, se é muito frio o local, por exemplo, condomínios muito frios, tem determinadas plantas que também não devem ficar, né? Aderir bem ali ao solo, ao clima, né? Isso. Então, tudo isso vocês levam em consideração. Leva. Antes disso, você tem que fazer um estudo, né? Todo um estudo. É legal, antes de você conhecer o cliente também, dar uma volta, conhecer o local que você vai trabalhar, quem te chamou. Então, você faz um estudo, você olha como que é o clima, porque tem lugar, condomínio mesmo, de manhã é muito gelado, e quando chega meio-dia é quente, parece um deserto, e depois à noite de novo, aí cai aquele orvalhinho. Então é bom saber quais plantas, aí você andando no condomínio, ou né, nos locais ou outras cidades, porque isso favorece, é diferente, você vai olhando quais plantas dão certo. Para quê? Para você pegar aquele apanhado e explicar para o cliente, porque também não adianta ele falar, eu quero essa, essa e essa, e não vai dar certo. Aí é uma frustração, aí você perde o cliente, aí eu vou te falar, é dor de cabeça. Não, eu achei interessante quando você falou que observa, né, outras casas, outros ambientes, porque isso é você ter cuidado, né, com o seu nome, com o nome da sua empresa também, ter cuidado com seus clientes, porque não é só lá, então não é só lá e falar assim, eu quero que coloque aqui uma planta grande, verde, que eu vi que traz harmonia, não é só isso. Eu gosto, eu adoro quando os clientes falam, eu fico feliz, eu fico aberta, escutando tudo, aí depois eu falo, vem aqui,
deixa eu te contar, sabe aquela plantinha que você falou? Pois é, não dá. Você sabe aquela outra plantinha? Pois é, também não dá. Aí meu cliente, mas e aí, Lídia? Eu falei, não, nós temos a solução. Aí acaba que você vai mostrando outras e falando como que funciona e acaba que eles aceitam e ficam super satisfeitos. Você me contou, Lídia, que não teve medo, né? Você é uma pessoa corajosa. Sim. Você não teve medo nesse processo de empreender? Não, eu tive, mas também não, porque na época eu não tinha filhos, né? Então, eu sempre gostei de conhecer o desconhecido e eu sou assim, se eu falei que eu vou fazer, eu faço e pronto, acabou. Se vai dar certo ou não, eu vou saber lá na frente. Eu sou daquela que a mãe fala, eu te falei, mas aí eu viro pra minha mãe e falo, tá bom, você disse, mas pelo menos eu tentei. Não deu, já vi que não dá. Dessa vez eu não vou fazer isso mais, eu vou fazer outra coisa. Aí ela fica assim, meu Deus do céu, é uma doida mesmo. Mas se você não tivesse tentado, você não saberia. Tento. Eu gosto de tentar e eu sempre tive apoio dos meus pais. Então, eu não tinha por que ter medo. Né? Eu falei, eu vou tentar. Se eu cair ali, eu tô com a minha família. Porque aqui, hoje assim, a gente vê muitas mulheres, né? Principalmente, que tem muito medo de empreender, de não dar certo. E o medo acaba travando. Então a pessoa, assim, ela poderia ter o mundo, mas ela fica presa naquele medo. Meninas, eu digo pra vocês, meninas, mulheres, não tenham medo, não mesmo. Porque o medo faz com que você fique presa. E não deixe ficar presa a nada, não tenta. É melhor você errar, mas pelo menos você tentar. Então... Pura verdade. Que lição. Lídia, seu trabalho, ele tem muita técnica, né? Igual você falou de projetos e tal. Mas ele tem uma parte também muito sensível, né? Que é trabalhar essa questão, né? Mais humana ali também, de perceber o cliente, perceber as plantas. Qual a habilidade hoje, assim, sua que mais pesa quando você vai fazer um projeto? Qual habilidade? Você fala em qual sentido? Por exemplo, você se coloca no lugar do cliente, você observa, às vezes, né, o clima ali da casa... Esse tato. Com certeza. É importante? Não, é importante, porque se você fizer por conta própria o que você acha, no final é um desastre. Aí o cliente vem, fala que não gostou, aí até para você tentar solucionar, você pode até solucionar, mas aí você perde esse cliente, entendeu? Então é melhor bem na frente. Eu já tive lições dessa forma. Então, hoje em dia, eu sento, eu observo, eu converso, eu troco ideia, às vezes a gente discute, às vezes ele não fica satisfeito, mas eu prefiro... É importante, né? Do que lá na frente você ter uma dor de cabeça maior, mandar tirar todas as plantas. E já peguei cliente que os cabelinhos até foi pra cima, não era isso que eu queria, e você... Aí você que você faz, né? A planta é um organismo vivo. Você cala a boca... É um organismo vivo, o que você faz? Você puxa lá e tira. Tira. Tem que tirar. Que a pessoa, se ela falou com você que ela não gostou, já era. A casa é dela, o ambiente é dela. Verdade. Aí o paisagista ele tem que se posicionar, porque senão dá ruim. Mas você tem muita sensibilidade, porque não são todos os profissionais que têm. É verdade. Lídia, a sua trajetória, ela tem muitos recálculos aí de rotas, né? Sim. Tem uma frase que definiria essa sua trajetória? Tem. É não desistir, né? Eu acho que nunca desista dos sonhos, porque uma hora chega pra gente. E chega mesmo. Chega, né? Você tá aqui, né? Isso é importante. Às vezes a gente tem que descansar e não desistir. Porque empreender, a gente tem vontade de desistir 3 vezes por semana, né? Verdade. Feriado, final do ano. Então, assim, a gente tem vontade, mas eu acho que perceber que, nossa, eu tô cansada agora, deixa eu descansar um pouco, eu vou retomar o fôlego para poder continuar. Acho que é a maior lição, né? Sim. Do processo. E vamos lá, Lídia, agora, tá. Qual planta, muitas pessoas devem te perguntar isso, qual planta é ideal para o meu ambiente? Sim, pergunto o tempo inteiro.
E assim, como que faz essa escolha sem errar? Você pode dar exemplo? Dá um exemplo, gente, de um quarto, de uma sala, home office? Principalmente dentro de casa. Uhum. Porque o que as pessoas fazem? Às vezes elas compram a planta na emoção e porque a planta é bonita. Mas é aí que está o erro. Por quê? Tem plantas que elas são para sombra, que é pouca luminosidade, mas elas não é para sombra total. Então, você pega uma planta, que às vezes ela para ela ficar numa varanda, e aí você coloca ela dentro do banheiro, coloca ela numa sala. Ela vai durar pouco tempo, aí vai murchar e a pessoa vai falar que não deu certo, que a planta que é ruim, que o produtor é ruim, e que não tem mão ruim. Então, não é nada disso. É só saber mesmo qual espécie que é adequada para cada lugar. Mas não existe planta para sombra total, gente. Isso está descartado. Não existe. Todo ser humano, todo ser vivo precisa de luz. Todos. Mesmo que pouca luz, mas não pode ser breu total. Nenhuma sobrevive. Eu falo isso com os clientes. Vai trocar. Quanto tempo? Pode ser daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, mas vai ter que trocar. Não existe planta que sobreviva trocar de lugar, que você fala. Sim. Por exemplo, principalmente apartamento, né? Porque cada vez mais a gente tem menos espaço, né? Sim. E as pessoas estão morando mais em apartamento. Por exemplo, eu tenho uma na mesa da minha sala. Ela tem que estar próxima de janelas, sempre próximo de janelas onde a gente tem a iluminação. Se tem uma iluminação, aí a gente já tem 30% de chance de colocar uma planta. Ela tá viva ainda, graças a Deus. Você só não pode colocar em um cantinho que não tenha incidência, né, de sol. Aí vai ficar um pouco complicado. Ela vai começar a cair folha, a definhar, até quando se assustar, morreu. Exatamente. E quarto? Quarto pode ter? Só respondi isso para não dar spoiler. Quarto pode ter planta? Pode ter plantas. Pode sim. Interessante. Tem umas dúvidas aqui que surgiram que eu vou te perguntar depois aqui dos nossos seguidores. Olide, e até a gente ia falar um pouquinho sobre isso entrar, né? Uhum. Por que as plantas morrem dentro de casa? Então é por falta de iluminação. E falta de conhecimento. Porque foi igual eu te falei, às vezes a pessoa vai na floresta. Eu já fui essa pessoa. Se a gente acha a planta linda, maravilhosa, aí vai lá, pega a planta, taca a planta, né? Falando assim, a grosso modo, tacou a plantinha ali e acha que a bichinha tem que sobreviver. Não é. Ela faz fotossíntese, ela precisa da luz solar, pelo menos um pouquinho de luz solar. Ela precisa. Aí a gente tem algumas folhagens que elas aguentam mais essa falta de iluminação. Mas aí eu vou citar depois algumas para vocês. Interessante. Quando você falou assim, eu me identifiquei muito, porque quando eu vou no supermercado... Já vi tudo. Sempre tem uma parte engraçada, gente, desse podcast. Quando eu vou no supermercado, eu vejo uma planta bonita, eu quero comprar. Inclusive, eu tinha visto uma no seu Instagram que eu fui e comprei. Tava na época do Halloween, aí tem uma espécie dela que é negra. Sim. Aí eu comprei, né? Você falou que é a planta traz prosperidade, que é uma planta ótima pra ter em casa. Eu não vou lembrar o nome dela, gente. Será que é a Zamioculca? Essa mesmo. Negra. Sabia. É a queridinha. Ela aguenta pouca luz. Ela aguenta bem, mas não breu total. Não, breu não, tá bem. Se tiver luz, ok pra ela. E comprei, influenciada pela Lid. Mas assim, foi no supermercado. Então assim, quando você pega a embalagem, não tem lá como você cuidar da planta. Não tem. Mal tem o nome da planta, mas você joga a embalagem fora, você esquece. Porque normalmente o produtor, ele até coloca, né? Ele não coloca tudo especificado, mas tem as regras lá, tem alguma coisa de regra e tal. Mas não é tudo, não. Nesse eu não vi nada, tá? Não tinha nada. Tem uns que realmente não tem. E assim, aí tá, agora é uma dúvida minha. Sim. Quantas vezes que tem que regar uma planta? Tem uma regra? Não Quanto existe. Que é muito, quanto que é pouco? É muito quando escorre por baixo? Como que é isso? Explica pra gente. Não existe regra pra isso. Tem quem fala pra você assim, é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já errei no início, sabe? De falar com o cliente, pode ser 1 vez por semana, pode ser 2, mas tá completamente errado. Pode tirar isso da sua cabeça. O negócio é o dedômetro mesmo, ou um palitinho. O que acontece? O seu ambiente é diferente do meu ambiente. Aonde você mora, onde o fulano mora, onde o Beltrano mora, é tudo completamente diferente. O clima. Então, pode ser que na minha casa vai secar mais rápido. Na sua,
a umidade vai ser maior? Vai demorar mais. Então, o que eu sempre falo para o cliente, olha, é o seguinte, regou, pode regar até descer, até ficar bastante molhado. Lógico que a gente não vai fazer para molhar mesmo e manchar. Mas aí você pode pegar seu vaso, levar ele para a área, pode molhar bastante, planta gosta de água, gente, pode molhar bastante. Molhou ele bastante, acabou de descer essa água toda, você pode voltar ela para o lugar. Você vai observar o seguinte, vou lá e coloquei meu dedo aqui na terra aqui. Aí, o que acontece? O meu dedo aqui saiu sujo, tá vendo? Se ele tá sujo, ele tá úmido, então eu não vou molhar essa planta. Não molho. Agora, se você viu por cima que tá aquele pozinho, que ela tá seca, é hora de molhar. Então, assim, é muito simples, só que as pessoas complicam. Aí joga um pouquinho hoje, joga um pouquinho amanhã, aí depois quando vê, as folhas estão caindo, ela tá amarelando. Ah, não sei, matei, tem dedo ruim, tem mão ruim. Não é. É porque realmente as pessoas não têm essa orientação. Aí acha que não tem dedo bom e acha que não é ela uma amarela pessoa... por causa de falta ou excesso de água? Os dois. Ela vai ficar, na falta de água, ela definha um pouquinho, ela desidrata. Então até é fácil de ver, porque elas murcham. A suculenta também, elas enrugam todinha. Mas eu falo com meus clientes que eu até prefiro a falta de água do que o excesso. Porque se dá pra você salvar ainda, entendeu? Quando você viu que ela tá definhando, assim, enrugadinha, você vai lá e molha, ela volta. Agora, se tá com excesso, aí é podridão geral. Aí começa a ficar tudo amarelo, as folhas caem, a base dela apodrece, aí é perda total, já era. Então, o segredo é por cima. Pôs o dedinho, saiu sujo, não molha. Pôs o dedo, tá sequinho, seu dedo tá limpo, molha. Essa era uma dúvida minha, mas eu acho que deve ser uma dúvida de muitas pessoas, todo mundo, de todo mundo. E, porque assim, eu tenho uma outra planta lá no corredor, que vai chegando no meu apartamento, já começa a ter as plantas, virei a tia das plantas agora. E aí, tem uma que tá meio amarelando, assim, sabe? Você vai olhar o solo dela. Faz isso, você vai lembrar de mim. Você vai colocar a mão no solo. Se tiver úmido, você pode ter certeza que é excesso de umidade. Agora, se tiver sequinho, aquele pó, aí você fala, água, né, filha? Aí vai lá e bota a aguinha pra ela beber. Vou observar isso. E, Lídia, eu tô vendo esse vaso aqui tão bonito. E hoje tem muita variedade de vasos, né, à venda. Tem. Nos arranjos também. Como que a gente percebe que é o vaso correto para aquela planta? São várias coisas que a gente tem que observar. Primeiro onde você vai colocar esse vaso. Se é um ambiente externo, se é um ambiente interno, se é uma mesa, se é um escritório, se é um salão de festa. Qual o propósito desse vaso? Então, você tem que ter um local definido. Bom, definir o meu local, é em cima da minha mesa. Então, o que você vai olhar? Eu vou medir comprimento e largura, porque você não vai colocar um vaso gigante numa mesa pequena, ou um vasinho desse tamanhozinho numa mesa enorme, que não vai dar certo. Então, você olha a proporção, e aí a escolha é do cliente, o olhar é dele, a cor, essas coisas, eu deixo o cliente decidir. Mas tem diferença, por exemplo, um vaso de plástico, outro de cerâmica? Tem. Isso influencia? Influencia, vai muito de bolso, né? Primeiro de bolso e do gosto do cliente. Os vasos de polietileno, que são os de plástico, eles são mais em conta. E hoje em dia tem vasos lindíssimos. Você pode escolher que ele, assim, ele aguenta por muitos anos e visualmente são bonitos. Aí tem os vasos de cerâmica, que é aquele de barro, né? Que são bonitos também, que tem pessoas que preferem. Tem os vietnamitas, aí tem de fibra de vidro. Então vai depender do que realmente o cliente quer no momento, mas tem. Eu já vi vários, né, assim, na internet, olhando para minhas plantinhas, que elas vêm naquele vasinho convencional, né? Isso, no potinho. Aí olhando, eu falei, gente, mas deve ter a ver um material com o outro, porque... não é só vaso, né? Aí acabou que eu não comprei, deixei lá no meu carrinho. Deixei lá no meu carrinho até conversar com você pra saber. Não, pode comprar sim. Interessante, gostei de saber. Esse, inclusive, tá lindo, a cor dele tá maravilhosa. Tá. Nunca tinha pensado num vaso cinza. Não, tem várias cores hoje em dia, igual esse aqui, o material dele é fibra de vidro. Então, ele é super resistente, ele é um vaso super leve. E aí, pra montar esses arranjos para decoração de mesa, ele é perfeito. Belíssimo. E Lid, que erro, assim, que é simples, mas pode custar caro, e o cliente, assim, não percebe?
é a falta de luminosidade. De não saber o local para colocar a planta e ir lá comprar qualquer uma no ímpeto e pôr ela no lugar. De qualquer forma, a casa tem que ter luz, né? Ficou claro aqui, né? Eu sempre falo, gente, tem que ter luz. Tem luz, a gente já fica mais tranquila. Abre a janela, né, a se não cortina. tiver luz, aí eu falo, ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai falar, minha planta morreu, o que aconteceu com ela? Porque hoje eu tenho visto muitas casas, assim, muitos projetos que eu acompanho. E muitos projetos têm muitas cortinas escuras, às vezes a casa, né, é mais escura por dentro. E tem gente que não gosta de abrir a janela, a cortina. Eu fico pensando, meu Deus, gente, como é que entra ar nessa casa? Aí tem um ar-condicionado lá. Então tem que abrir a casa. Não, né? tem que abrir. Ou a pessoa corre o risco. Por isso que eu tô falando que é muito importante você ter a conversa com sua paisagista. Porque eu até coloco. Falo com o cliente, eu coloco, mas sua planta vai morrer. Você tem que avisar para a pessoa, porque a falta de luminosidade, a falta de ventilação, aí começa a ter praga, doença, cai folha, você vai perder a planta. E às vezes é uma planta cara, porque normalmente o pessoal coloca planta cara em casa, dentro de casa. Eles colocam os ficus, que a gente vê muito, as camedórias, que são umas palmeiras, e elas não aguentam. Sim. Aí você tem que estar ciente que você vai ter elas só por um tempo. Aí tem gente que não tem problema algum, depois a gente troca. Então, ok. Mas você precisa avisar. Dando ciência é muito tranquilo, né? E qual que foi o maior desafio nessa transição que você teve da moda pro paisagismo? E o que ele pôde te ensinar? Nossa, essa transição foi punk, porque eu já estava acostumada no mercado da moda e com marcas famosas, né? Então já tinha aquele nicho pronto de clientes, o cliente ia até você. E para você arrumar cliente, ficava, meu Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? Quem que eu procuro? Será que eu vou ter cliente? Ai, meu Deus do céu, esse foi o único medo assim que eu tive. Mas eu falei, agora que eu já saí, agora que eu fui, então... Agora eu vou. Aí o mineiro é muito bacana, né? Pelo menos aqui na nossa região. É o quem indica. Então, eu comecei com uma paisagista bastante renomada e ela decidiu que ela não teria mais o escritório e ela falou, você quer uma bênção nas suas mãos? Eu falei, claro, recebo. E aí, ela junto comigo, a gente ligou para algumas clientes. Mas eu falei, será que são suficientes? Porque não são todas. Algumas ficaram, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fiz ação, eu falei, nossa, isso não vai dar para manter, o que eu faço? Aí ainda, com a cara e coragem, fui lá e comprei um carro. Você precisava de um carro, né? Tem que ter o carro, né? Não um carro, uma caminhonete, porque senão não cabe as coisas, não cabe mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a desenvolver um bom trabalho, aí os clientes começaram a indicar, aí você vai conhecendo o síndico, aí eu vou passeando pelos condomínios, vou na portaria e faço amizade com o porteiro, aí faço amizade com os funcionários, e aí é aquela rede do bem, né? A Lídia, os meninos, tá? E foi indicando. Quando eu vi, já tinha a hora que não dava nem para atender mais. Como que é importante isso, né? Assim, a gente vê hoje em dia que a maioria dos empreendedores não sabem vender. Não sabe fazer mesmo a técnica, né? Prestar o serviço, vender o produto, fazer o produto muito bem. Isso. Mas na hora de vender, ele não sabe converter. Então, assim, a gente pode ir longe sozinho, mas quando a gente tem outras pessoas, né? Nossa, é muito que a gente melhor. Conta com outras pessoas, a gente vai muito mais longe e mais rápido, né? Vai sim. Tem pessoas que não cumprimentam, né? O pessoal de portaria, do condomínio, os funcionários. A gente sabe que isso acontece. E às vezes não participa, né, de network, não tem uma rede ativa de contatos ali. E mesmo hoje em dia, né, eu sendo do marketing e vendo questão do tráfego pago, cada dia tem ficado mais caro conseguir um lead. Sim. Se a pessoa soubesse, né, o poder que ela tem de ser gentil com o outro. Nossa, isso faz uma diferença. Eu vou te falar que o que converte, assim, lógico que eu tenho as clientes, né, querendo ou não, uma hierarquia, elas indicam, mas eu vou te falar que eu sou apaixonada pelas funcionárias, pelos porteiros, pelos zeladores, o carinho que eles têm conosco, que eles nos recebem os meus jardineiros. Então acaba que eles são valiosos, sim. Muito. Que são eles que vai contando pro patrão, que conta pro outro, que o fulano ali falou que vocês são bem, vocês fazem um jardim legal. E são eles que indicam. Eles indicam mesmo. São eles que indicam, porque
a gente não vê todas as pessoas que passam pelos condomínios, né? Normalmente, esses condomínios, as pessoas acabam nem se vendo tanto. E a gente tem o contato direto com eles. E o contato é entre eles, né? Exatamente. Então, eles mesmos que indicam. Então, hoje, eu vejo que tá voltando uma tendência que tinha dado uma baixa, que é o da indicação. Então, quando você indica, né, presta um bom serviço, vai sendo um trabalho de formiguinha. Eu falo que tem que ter super cuidado hoje em dia. Tem que ter muito cuidado. Porque se você fez um trabalho ruim, tratou alguém mal, deixa eu te contar, Belo Horizonte é assim, ó, pequeno. Ovinho, todo mundo vai ficar sabendo o que você fez. Então, assim, quer economizar no tráfego pago, realmente, né, tem que fazer, né, contatos, estar entre ambientes, né, que as pessoas estão ali, e é algo tão básico que eu vou falar aqui, mas tratar bem, né, todas as pessoas, independente de classe, de lugar, de hierarquia, né. Isso. É muito básico, mas é importante, né. Lídia, em que momento que você entendeu que trabalhar com planta não era só um trabalho com planta? Ele é um trabalho, assim, sensitivo mesmo e de cura, né, do bem-estar. Quando que você percebeu isso? Olha, primeiro eu percebi antes, sem saber, com minhas avós, que as plantas curavam, porque qualquer coisinha na casa da minha avó, debaixo, assim, da pia, assim, tinha um potinho com álcool com tudo dentro, com arnica, com alecrim, aí dor de cabeça, cheira isso, cheira aquilo. Então, eu já sabia que a planta trazia esse benefício pra gente. Então, a partir do momento que eu saí da moda e fui pro paisagismo, eu entendi. E fui observando e fui vendo que as pessoas precisavam mais desse contato com a natureza e que ela realmente é uma terapia. Quando você mexe com uma planta, você esquece de tudo. E acaba que é um carinho enorme. E você quer ver ela dando flor, você quer ver ela brotando. Então, eu vi que a planta é uma cura, às vezes, para a pessoa mexer ali na terra, sabe? Transformar o lugar. Às vezes, a casa é árida, não tem nada, mas só de você colocar, às vezes, uma grama, as pessoas ficam numa felicidade. Agora sim, tem o meu verdinho. Então, eu vi que não era só um projeto paisagístico, era transformar o bem-estar, de ver as crianças correndo, brincando, de ver um casal, né, colocando os móveis na grama, pisando no chão. Aí isso é maravilhoso, tem que trazer, porque todo mundo tá tão corrido, tudo é corrido. Tudo é corrido. E tem muitos estímulos hoje em dia, né, e menos acesso à natureza. Mas se bem que as pessoas agora estão priorizando mais. Eles estão voltando, isso eu tô achando o máximo. Eu também, tô adorando esse movimento que tá tendo. Teve um movimento, assim, de muita tela. Agora as pessoas, já tem pesquisa que mostra que as pessoas estão usando menos tela. Exato. Então, estão preferindo, né, ambientes que tragam bem-estar, dentre eles a natureza. E as plantas, né? Sentar, fazer um piquenique no jardim, pisar na grama, na terra, dar uma descarregada. Eu acredito muito nisso. E quando você falou assim, né, as crianças brincando, é muito importante, porque senão elas vão ficar vendo televisão. Ou elas vão ficar pegando esse telefone aqui e vão ficar jogando. Eles nem conversam entre si, né, só ficam de cabeça baixa, é ruim mesmo. Não, isso é verdade. Isso é muito real. E aí tem um mito que fala assim, o paisagismo, ele é só um enfeite, é só colocar um enfeite verde. Você até comentou um pouquinho disso, né? Conta pra gente, quando você escuta isso, o que você explica pras pessoas? Pois não é só um enfeite, gente, isso muda, o verde ele muda tudo. Na verdade, ele transforma, foi igual eu te falei, né? Ele transforma o ambiente, então a pessoa acha que é só pegar um verdinho ali, colocar no cantinho, tá legal, tá esteticamente, mas não é só estética, não. Querendo ou não, transforma mesmo o ambiente. Deixa um ambiente árido num ambiente mais aconchegante, mais harmônico, e acaba que traz essa leveza, traz a paz para a pessoa. Às vezes a pessoa chega sobrecarregada, aí você tem aquele tanto de vaso verde, aí você bate o olho, acaba que você senta, aí você para e fica olhando, só de você olhar para a planta, parece que seu cérebro, assim, ó, ele desliga. Então, o poder transformador de planta é fenomenal. Eu percebo isso quando eu tô, assim, muito ansiosa. Aí agora eu começo a mexer nas minhas plantinhas. Faz o teste. Começa a colocar um pouquinho mais de terra, a mexer na terra mesmo, sabe? Porque eu moro em apartamento, então não tem essa parte de... Tem a parte de grama, mas assim... eu não gosto de ficar pisando, porque tem cachorro, tem gato, tem um monte de animal. É muita gente, muita gente. E aí eu pego na terra realmente
eu dou uma baixada, assim. É muito gostoso. Eu fico mais tranquila. Tem hora que realmente a terra cai no chão, que você tá tão acelerado. Vai e faz aquela bagunça inteira. Aí faz aquela bagunça, mas depois me dá um bem-estar muito grande. Dá assim, só de ver que gracinha, é bonitinho demais. É lindo. Eu tenho umas artificiais em casa também. Sei. Por que? Qual que é a polêmica com as artificiais? O pessoal tem a polêmica. Eu já fui uma pessoa que eu tinha polêmica com as plantas artificiais. Hoje eu tô uma pessoa mais, como é que fala? Mais tranquila com esse assunto. Por quê? Porque realmente eu comecei a compreender que as plantas artificiais, mesmo elas sendo de plástico, se você tem um ambiente sem nada e você monta um jardim vertical, ou mesmo um vaso, mas tem que ser com planta de boa qualidade, senão fica aquele plástico horroroso, parecendo que você comprou lá no centro. Verdade. Aí tem que ser de boa qualidade mesmo. O cérebro da gente, só de ver um verde, ele já entende que já é o ser humano voltando pra dentro dele, sabe? E aí ele já te deixa mais tranquila, seu humor muda, a sua ansiedade muda, então só de ver o verde, ele já transforma. Então, aí eu comecei a falar, beleza. E outra coisa que acontece, um ambiente, igual essa sala que nós estamos aqui, ela é completamente fechada, ela é completamente escura, é um estúdio, e olha a diferença da gente ter o vaso e tira o vaso. Fez toda a diferença. Olha as duas imagens para vocês verem. Fez toda a diferença. Faz uma diferença enorme. Então, só da gente bater o olho no verde, já deixa até a pessoa que você está entrevistando mais tranquila. Ela te traz tranquilidade, ela te dá aquele aconchego. Então, a planta de plástico, você bateu o olho, a pessoa não é lindo. Ela não é igual uma planta viva. Eu prefiro a natural. Mas tem ambientes que a gente precisa de trabalhar a planta permanente, para ficar mais bonitinho, para não falar plástico. Uhum. A gente trabalha com permanente, mas um permanente bem feito. Fica maravilhoso, sim. Não, em casa eu tenho um mix. Eu tenho um mix. Principalmente quem viaja, quem realmente não cuida, ama, mas não cuida, aí eu até monto uns arranjos, né, permanente, um jardim permanente, é válido. É válido, aí nessa né? parte é válida. Ufa. Ufa. Ô, Lid, e me conta uma coisa, agora a gente vai falar de diferenciação. Sim. O que você faz que ainda o mercado subestima? Ai, o que eu faço que o mercado subestima? O seu diferencial, né? Normalmente todos nós temos um diferencial, né? E muitas vezes o mercado acaba subestimando aquilo, não pagando, né, por aquilo, porque não vê tanto valor naquilo. Você tem algum ponto? Tem, eles subestimam a paisagista, né? O próprio nome, que eles acham que às vezes não precisa de pagar. E já aconteceu várias vezes da pessoa me falar, eu peguei um jardineiro ali, que eles têm mania disso. Tem muito. O jardineiro me disse, né, deu certo. Não, E aí a pessoa tá com você. O paisagista, ele te direciona totalmente. Então faz falta um técnico paisagista para poder... É um diferencial, né? Porque as pessoas subestimam exatamente, para que paisagista? Não precisa, o jardineiro sabe. Não, o jardineiro, ele sabe o básico. Ele vai no automático, ele vai lá, tira um matinho, corta grama, poda ali para você, vai embora. Ele não sabe. Ele não sabe que planta usar, ele não sabe o canteiro que ele vai fazer, o desenho, a harmonia, ele não sabe. Então, ainda há pessoas que não têm esse conhecimento, eles subestimam essa parte paisagística, né, do paisagismo, mas eu acho que já está mudando, sabe? Hoje muita gente acha bacana, quer ter um paisagista, essa parte as pessoas estão tomando mais consciência, eu gosto muito, né? Aí não é só vou perguntar ao jardineiro, porque às vezes eu pergunto o jardineiro. Pergunta o jardineiro, depois você me conta, depois né? me conta. Vai me procurar, aí o orçamento vai ser outro, no caso, né? Exatamente. Você vai ter que tirar o que não deu certo. E já consertei muita coisa, muita coisa. Consertar é pior do que fazer, né? Eu acho também. Quando o cliente volta para eu consertar, muitas vezes eu nem faço. E quando eu faço, que, né, às vezes é conhecido, já é meu cliente, fica mais caro. Fica. Porque o retrabalho, ele é muito pior do que você começar do zero. É porque ele vai pagando o jardineiro, foi o que eu te falei. Não precisa de paisagista, não. Aí quando vê que ficou tudo detonado, aí fala, nossa, porque acha que o paisagista é caro. Aí fica com essa coisa na cabeça, é caro, caro, caro. O que é caro para você? Eu sou do tipo que eu gosto de uma coisa bem feita. Não importa o valor. Eu quero algo bem feito, durável,
que vai me proporcionar bem-estar e eu não vou ter problema, eu quero solução. Então, não importa o valor que você vai me dizer, não. Se eu tiver, ok. Se eu não tiver, eu deixo para uma próxima vez. Mas eu prefiro um trabalho bem feito. Sim. Eu prefiro. Qual que é o seu signo? Escorpião. Ah, achei que ela era virginiana. Escorpião. Virginiano, que é assim, eu sou virginiana e eu prefiro pagar mais caro, mas sabendo que eu vou ter o resultado que eu tô imaginando aqui, né? Porque a gente tem expectativas, né? Tem. Ainda mais em casa, quem gosta de casa fica ansioso por aquele projeto, né? Fica. Pelo ver, a gente fica ansioso. Então, eu prefiro pagar uma vez. E a gente fica muito feliz. E acabou. Eu também. Né? E acabou. Pode ser mais caro? Pode, você parcela. Hoje tem muitos facilitadores, né? Mas pelo menos você faz uma vez só. Porque às vezes o barato sai caro, né? Muito. Muitas vezes, né? No caso, né? Não é poucas vezes, não. Ô, Lid, você tem uma história muito interessante. E eu queria que você compartilhasse comigo como que você quer ser lembrado depois desse episódio. Pois é, eu quero ser lembrada como uma pessoa que transforma ambientes, que transforma a vida com o verde, com a natureza. É a pessoa entrar na casa dela e as outras suspirarem, né? Quando chegar, nossa, que lindo, que jardim maravilhoso, quem fez? Ah, foi a Lid. Então eu quero ser lembrada dessa forma, como uma pessoa que traz o bem-estar para dentro da sua casa, que pode te proporcionar um ambiente mais duradouro, mais aconchegante, mais verde, que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, isso para mim já é essencial. Eu já vou estar com o papel cumprido. Verdade, eu tô lembrando de outros profissionais aqui também, né, que fazem isso e que há um tempo atrás não eram tão valorizados, né? Por exemplo, personal organizer. Verdade. Uma consultora de imagem. Verdade. Assim, que traz bem-estar também pra gente. E tem muita gente que ainda acha que é um gasto desnecessário. Mas é totalmente necessário, né? Verdade. Ver tudo arrumadinho, impecável, você abre, vê. Ai, gente, é muito bom, dá clareza, transparência. Melhora até a nossa forma de pensar, né? Amei sua fala. E quando falam do seu trabalho, qual mensagem que você quer que as pessoas repitam? É essa mesmo? Quem fez foi a Lid? Exatamente. Ah, quem fez foi a Lid. Você conhece? É conhecida como Lid. É. A maioria. Quando fala Lidiane, sai de perto, já deu alguma coisa errada, eu nem gosto. E é você mesmo que vai e faz os projetos? Você tem um sócio? Como que é essa gestão da empresa? Eu já tive sócio, mas eu vi que eram propostas muito diferentes. Então, eu prefiro trabalhar da minha forma, deu super certo, ponto. Eu tenho uma equipe, que são meus jardineiros, que eu falo para eles o que é para fazer e eles fazem, assim, maravilhosamente. Então, eu gosto de ir, eu gosto de fazer o projeto, igual eu te falei, eu gosto de escutar, ver o que o cliente quer e transformar para ele. Uhum. É diferente que tem alguns profissionais que acham que ele tá certo e quer, que eu já peguei muito, aí eu tive que reorganizar, porque a casa é sua, o ambiente é seu e da sua família, então ele tem que ter a sua cara. Aí eu vou ambientar, eu vou tentar só te corrigir em algo que não vai dar certo para poder fazer um projeto, né, que vai durar por muito tempo. Então eu gosto de ir, e mesmo que eu não fique o dia inteiro, eu vou, levo meus jardineiros, cumprimento o meu cliente, se ele não tiver, cumprimento os funcionários, falo, é isso, aí mais tarde eu volto. Eu te fiz essa pergunta porque uma mulher à frente de uma empresa de paisagismo, liderando homens, né? Verdade. A gente sabe que hoje a gente, né, tá quase igual ali, mas ainda não tá, né? E você vê desafio nessa liderança ou pra você é tranquilo? Hoje pra mim é tranquilo. Eu falo que a idade vai chegando, a gente vai ficando mais maduro, então pra mim já não importa mais. O que importa é o que eu penso, o que o meu cliente pensa, o que ele quer. Aí os de fora pra mim não importam. Nossa, não importa. Que lição, exatamente isso. O externo não importa. E quem quer começar a criar um cantinho verde, às vezes não tem, por onde começar? Primeiro, a luz, gente, já veio de... A luz. eu e a luz. Primeiro olhar o cantinho que você quer ser um canto adequado, se ele estiver próximo de janela, se tiver luminosidade, se puder abrir uma janela, já ok.
E aí você pode levar as informações. Ou se não puder ser com paisagista, fala na floricultura, olha, eu tenho um espaço tal, eu quero cultivar plantas, qual planta que dá nesse local? Eu acho que tem que fazer perguntas e para não comprar a planta errada. Porque, querendo ou não, você vai gastar um dinheiro ali e eu tenho dó também de matar a planta, entendeu? Sim. Então, se você passa uma informação correta, o vendedor vai te orientar a comprar uma espécie. Aí você começa com uma, vê se vai dar certo. Aí vai com mais um, quando você vê, você tem uma floresta. É meio assim. É importante a comunicação, né? É Igual comunicação. Às vezes a pessoa vai lá, compra uma coisa, não comunica, não fala onde vai colocar. Não é sair comprando um cacto para colocar dentro do banheiro. Pode esquecer. Já era, não dá. Eu já tive uma suculenta no banheiro. Tadinha. Ai, meu Deus. Então, ela não tá mais entre nós aqui, né? Mas ela ficava no banheiro. Foi pro céu das gente. plantas hoje. Eu não sabia, eu ganhei no aniversário. Que o pessoal tinha, um tempo atrás, tava com uma mania, né? Uma moda de dar suculentas. De lembrancinha. Eu peguei umas 2, levei pra casa. Foi pôr o banheiro. E elas só eram pequenininhas, sabe? Ai, meu Deus. Menores que essa aqui. Aí eu fui, levei pra casa e coloquei no banheiro. Entendi. Entendi. Ela querendo esganar aqui. Eu falei, que isso? Você matou a planta. E falar em, assim, moda, existe moda pra planta, assim? A planta do momento ou não? Ai, existe, você acredita? Existe. Existe. Assim, pra mim, eu amo todas as plantas. Lógico que tem as que eu gosto mais, as que eu gosto menos, é porque é livre-arbítrio e cada um tem o seu gosto. Fato. Mas tem a modinha, não tem jeito. Igual a moda do Ficus, a moda das Amiocuca, a moda da Rafs. Aí vai entrando, vai saindo, mas elas sempre vão vindo igual samambaia. De vó. Gente, samambaia é maravilhoso. Eu sempre amei samambaia, mas aí fica. Aí na parte, né, de arquitetura mesmo, aí eles, agora nós vamos colocar isso. Aí todo mundo vê e quer colocar igual. Aí depois passa essa moda e entra outra, mas tem, com as plantas também tem. Também tem moda, então você saiu da moda, mas você eu tô está inserida na moda. Na moda verde, eu acho melhor. Na moda verde agora. Né? Muito bacana. E, Lid, agora eu quero fazer um bloco com você de mito ou verdade. Sim. Já que você trouxe essas suculentas aqui, vamos lá. Suculenta não precisa de sol. Mito. Mito? Ela precisa de muito sol. Muito sol. Ou o sol da parte da manhã, ou o sol da parte da tarde, mas ela precisa de sol. Então por isso que eu matei a minha. Você matou completamente. Existe planta que vive sem luz? Eu acho que agora você já respondeu, né? É mito. Não mito tem ao como quadrado. existir não tem como a planta ficar viva sem luz, né? Existe a planta de plástico. Ponto. Eu achei que nem todas as plantas precisavam de luz, vou ser bem sincera. Não precisam. Mesmo as amiocucas, os espatifilus, eles precisam de um pouco de luz. Tá, e o cacto? Cacto é indestrutível? Gente, isso é mito, coitado do cacto. Eu morro de dó de cacto. Aí a pessoa vai e deixa o bichinho jogado lá no canto, aí passa 15 dias e o cacto... por quê? Ele, né, procurou ali para ter água, acaba que ele mesmo vai se desidratando, quando vem, ele seca todinho e cai. Pessoa, mas o que aconteceu? O cacto, você não molhou? Quanto tem que você molhou? Acho que tem uns 15 dias. Ou então vai lá e joga água todo dia. Cacto não precisa de molhar, né? Ele vive no deserto. Pois é. Como? Então, eu matei um cacto também. Tem umas historinhas minhas. Eu ganhei um cacto. Não, é muita gente que mata suculenta e cacto. É muita gente. Aí eu fiquei me sentindo muito mal. Eu falei assim, gente, eu sou uma péssima pessoa. Como é que eu matei um cacto? Ele ficou amarelo, né, e murchou. Eu falei, como que eu matei um cacto? E eu tinha levado ele para um ambiente que eu trabalhava. Sim. E disse que o cacto é muito bom, né, para questão de energia, blindar, assim. Eu matei um cacto. Eu falei, como que eu consegui isso? Faltou luz. Faltou luz pro coitado. Ou eu deixei ele no sol, né, porque ele ficava na janela, mas batia muito sol também. Não, o sol para ele não seria o problema. Aí, ou você deve ter pecado ali de não colocar água, porque achou que ele era um cacto, lógico, né? Toda suculenta, cacto, eles são gordinhos, tá vendo? Então, eles conseguem ficar muito tempo sem água, mas não mesmo. Não, né? Não sempre sem água, né? Exatamente. E a planta? Uma dúvida também, né? A planta purifica o ar? Bom, essa a gente pode colocar como verdade. Mas ela não purifica o ar sozinha, uma planta só.
A gente tem que ver o ambiente, né? Porque imagina, coitada da planta, ela sozinha fazer isso tudo, ela não consegue, tá? Ela não consegue. Mas nós temos plantas que podem, sim, ajudar a purificar. Igual um vaso num ambiente grande desse, ela não consegue fazer todo esse trabalho. Agora, se eu tiver uns 5, 6 vasos, aí sim. É que às vezes as pessoas falam assim, às vezes não. Sempre a gente quer recorrer às coisas mais rápidas, né? Isso. Então, assim, aqui em casa tá meio tenso, vou colocar uma planta. Aí acho que uma planta vai resolver o problema da casa inteira, né? Que tem 2 andares, uma varanda, um jardim morto, no caso. Então, uma planta sozinha, ela não é capaz. Não, né, de a gente fazer sobrecarrega ela, não tem nem como. Isso é valioso. Muito. E o que você poderia dizer para quem gosta de plantas, mas fala assim, eu não vou ter planta não, porque eu não tenho a mão boa, eu pego, eu aponto e a planta morre? Eu falo para relaxar, porque até nós, né, eu mesmo que sou profissional, eu já matei planta. Isso é porque às vezes eu esqueci de molhar, ou às vezes porque eu molhei demais e matei. Eu também já matei, isso aí, mas não, eu falo para não desistir. Quem gosta tem que cuidar, é só achar uma espécie que goste muito. Se você é uma pessoa muito ocupada, é só você não comprar 10 plantas, ir lá comprar, colocar em casa. Não adianta, você comprou, aí você vai, trabalha, esquece que existe a planta, quando você vê a planta, secou, morreu. Sim. A culpa é da planta? Não, a culpa é sua. Então não existe essa de mão ruim pra planta. Não existe. Todas as pessoas são boas, né? As pessoas são imagem e semelhança de Deus, então a gente tem essa essência. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo consegue cuidar de outro ser vivo, mesmo ela tendo o lado bom ou o lado mal. Todos nós temos, né? Todos nós conseguimos cuidar, sim, da planta. Aí vai demandar do seu tempo de cuidado. É por isso que eu falo, começa com uma. Aí você olha o jeito que ela gosta, põe perto de uma luz, vai regando, porque quando ela tá na sua casa, chega um ponto que você já sabe, eu posso molhar toda segunda, porque o seu ambiente favoreceu, porque você percebeu. Então, assim, começa com uma e cuida. Aí depois você vai pegando mais uma, aí quando você vê... A suculenta é muito boa, assim, né? Porque como ela retém água... Ela demanda um tempo maior. Facilita um pouco, né? Facilita muito. Aquela planta que a gente tem que regar todo dia, por exemplo. Ela é uma excelente planta para quem trabalha e que não tem tanto tempo, né? Mas aí não é tanto tempo. Pelo menos, né? Um pouquinho, né, gente? Um pouquinho de tempo tem que ter, né? Olide, e a gente tem planos para ter um curso online em 2026 vindo aí? Temos. Inclusive, eu até vou dar um curso agora de mini jardins, né? De cactos e suculentas. E aí o pessoal tá quer para ano que vem, né? Aí eu vou lançar, sim, um online e às vezes mais alguns presencial mesmo também. Tô falando porque, assim, não vejo tanto. Sim. E a gente tá querendo ter mais bem-estar, né? Estar mais em contato com a natureza. Mas às vezes a gente não sabe cuidar. A gente vai lá nas inteligências artificiais e fala. Mas assim, a gente sabe... Só ler, né? Só ler. Na prática, realmente, por exemplo, eu não sei como montar um vaso. Minha mãe me deu uma muda esses dias de espada de São Jorge. Eu cheguei lá em casa, eu não sabia como montar. Tem muita gente que não sabe mesmo. Então, eu tô até, né, conversando com a minha equipe, assim, pra gente poder ajudar as pessoas. Essa é incrível. Concurso, para montar um vaso, começar do zero mesmo, básico, para pegar essa parte, né, de pessoas que querem começar do zero, a como montar, qual substrato. Se aprendendo qual substrato para a planta já é meio caminho andado. Esses dias minha mãe comprou um de boi. Falei, que é isso, mãe? Ela diz que é o melhor, que é um dos melhores. É uma terra com uma coisa de boi lá. Sim. Falei, que é isso? Essa parte aí também tem que explicar, que não é qualquer não substrato. Não é qualquer que você pode... Não é qualquer um, não. Também terra argilosa, às vezes a pessoa pega aquela terra lá do quintal, que é uma terra mais argilosa, e a planta não gosta, porque tem que ter drenagem. Então tem todo um estudo, pelo menos um básico, assim, dá para ensinar, a pessoa não vai perder planta. Entendeu? Sim, tem substratos excelentes hoje em garden centers. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Antes da gente passar para outra questão. Eu plantei essa espada de São Jorge no vasinho.
Plantei tudo errado, né? Porque eu peguei a muda, coloquei ela assim e joguei a terra por cima. Tá, beleza. Sim. Até a boca, assim, do vaso. Aí depois, não, gente, porque a pessoa estava nada. Aí depois, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, aqui em casa tá com um clima muito pesado. Eu peguei sal grosso. Ai, meu Deus. Você salgou a planta? Eu peguei sal grosso e coloquei por cima. Que ótimo. E o que aconteceu com Morreu. ela? Ah, muito bem, Ana. Muito bem. Você achou que era forração, né? O sal grosso. Que beleza. Pois é, isso acontece. Acredito que não deve ser só eu que já tenha feito isso, né? Eu falei assim, vou potencializar aqui o poder da planta. Você potencializou a morte dela. Eu matei 2 vasinhos, inclusive. Não, a gente não pode fazer isso, não. Ainda mais o sal, né? Conta isso no seu curso. Você foi molhando, o sal foi descendo ali. Depois que eu pensei nisso, mas na hora só me veio o sal grosso de purificar. Então acho que você pode levar essa dica assim para os seus workshops. Com certeza, essa aí eu vou anotar. Essa eu vou anotar mesmo. Não coloquem sal no vaso. Por favor, gente, não vai potencializar. Não vai espantar a energia ruim, vai matar a sua planta. Eu tinha que contar isso, eu falei assim, vai matar, mas eu vou contar isso aqui. Ô Lid, e quem quer onde que as pessoas podem te encontrar, contratar seus serviços, né, solicitar um orçamento, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Conta pra gente. Graças a Deus, hoje ficou mais fácil, né, o Instagram. Então, assim, hoje eu tenho meu Instagram, que é Lidiane Filsen Paisagismo, aí pode me chamar lá, aí eu respondo no direct, tem o link na bio também, pode clicar, qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, sempre respondo. Interessante, muito bom. Lid, a gente tá chegando ao fim, infelizmente, dava para contar mais vários casos aqui, mas a gente vai deixar isso para um outro episódio. Eu quero te agradecer por ter vindo, por compartilhar tantas coisas importantes com a gente. Esse ano você vai finalizar o ano, né, com um workshop de mini jardins. Isso. Mas ano que vem eu quero ver muito curso aí, outros workshops que eu quero ter a oportunidade de participar também, indicar para minhas amigas que estão nessa fase de gostar muito de verde, de plantas. Quero te acompanhar, continuar te acompanhando, porque, né, você já viu que eu fui influenciada já. Eu amei quando você me mandou a mensagem falando, Lid, comprei a plantinha. Eu falei, oh meu Deus, mais uma para o reino das plantas. Exatamente, é muito importante, né, essa mensagem que você traz. Quero que você continue, meu desejo, né, do ano é que você continue gravando, porque assim como me impactou, e eu vi, né, e comprei, imagina quantas outras pessoas Verdade. não tiveram essa oportunidade de ver também e comprar, mas às vezes não te relataram. Então continua com esse propósito que você tem de vida, porque tá impactando as pessoas. Ai, que bom, fico muito feliz. E eu comprei porque eu me identifiquei, né, com seu vídeo, então continua gravando. Isso que eu queria te dizer, queria te agradecer muito por ter vindo para essa conversa. Fiquei muito feliz, tá? Eu também, eu que te agradeço por esse espaço também. E, muito obrigada. Né, para a gente levar essa mensagem para outras pessoas. Sim. E, pessoal, podem ter plantas em casa, mas assim, não cometam os mesmos erros que eu, no caso. Na dúvida, me chame. Na dúvida, chama a Lid, ela grava vários reels mostrando. Ela vai ter vários workshops, né, Lid, em 2026, cursos que a gente vai cobrar dela. Então, ela vai ensinar a gente a cuidar mais das plantinhas, porque realmente elas nos trazem muito bem-estar e paz. A Lid compartilhou um pouco da história dela, do empreendedorismo aqui no podcast, e eu queria que você compartilhasse também com quem precisa assistir algo que ela falou, que te tocou, que outra pessoa vai poder também aproveitar. Então, aproveita e já compartilha esse episódio, e a gente se vê no próximo episódio do Recalculando a Rota Podcast. Até mais!